E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui à rotina normal, tá? Do nosso canal. E voltando aí, continuando com a nossa série que eu estou fazendo sobre o colesterol, né? Vamos para a nossa quarta parte. E agora a gente entra aqui no livro da Nina Teixeira, Gordura Sem Medo, tá certo? Possivelmente depois eu vou selecionar algum outro capítulo desse livro e de algum outro que eu tenho aqui, para a gente falar um pouco sobre a questão da carne, tá? Principalmente da carne, vou trazer um conteúdo. É algo que ainda gera muita dúvida para as pessoas se eu devo consumir proteína, vamos dizer, em abundância ou não, principalmente a carne vermelha, né? Quem me acompanha mais de perto, WhatsApp, Facebook, já vi um pouco a forma que eu me alimento, tá? No geral, né, a recomendação que eu faço para vocês é sobre low carb, certo? No geral. Deixa eu fazer só uma recomendaçãozinha aqui para vocês. Pronto, voltei aqui, ó. Para vocês que já querem ir mudando a alimentação da família no geral, né? Não entrei exatamente. Quem conversa comigo no WhatsApp eu já dou alguma dica, alguma coisa assim mais direta, né? Mas eu recomendo esse livro aqui, tá certo? Ele tá no plástico, ainda não tá aberto, mas eu conheço o conteúdo do livro porque eu já li, né? Em PDF, tá certo? Eu comprei em mídia física porque eu gosto e é melhor, mas depois eu vou fazer um conteúdo em cima desse livro aqui, tá? Emagreça Sem Fome, certo? Best-seller aí do David Luiz, tá? Livro muito bom. Recomendo porque vale a pena você comprar para aplicar na sua família, tá certo? Uma alimentação com certeza mais saudável que vai livrar vocês aí de diversas doenças, né? E por aí vai. Deixa ele aqui, certo? Esse livro aqui é mais conteúdo de pesquisa mesmo, tá? Então essa é a recomendação que eu dou para vocês aí, tá ok? Final do vídeo, como sempre, vou dar mais alguns recados, tá certo? E alguns agradecimentos aí. Então vamos lá. Capítulo 6 do livro Gordura Sem Medo, da Nina Teixeira, tá? Que diz assim: os efeitos da dieta de baixo teor de gordura sobre mulheres e crianças. Não há exagero em dizer que as Dietary Guidelines for Americans, apresentada em as diretrizes, né, um guia de dieta americano, que foi apresentado em 1980, representaram uma ruptura radical com as posições anteriores do governo em matéria de nutrição. Desde 1956, a USDA vinha aconselhando as pessoas a buscar alimentos nutritivos e ingerir uma dieta equilibrada, que contivesse alimentos de todos os grupos básicos. Primeiro em número de 5, depois 7, depois 4, certo? Essas dietas aí ainda assim é bastante comum hoje, conhecida. Sabe aquela dieta colorida que muitas vezes passa na televisão, os nutricionistas falam, tipo, você tem que ter um prato com todas as cores, isso aí já mostra um equilíbrio nutricional, que tipo é no mínimo estranho, um tipo de recomendação vinda de profissionais baseando em coisas tão simplistas. Claro que eles compreendem como não simplistas, porque você vai ter um balanço da maioria dos nutrientes. Só que isso é uma armadilha, porque ao mesmo passo que algo se torna colorido, você tem um excesso de muitas coisas. E esse excesso de muitas coisas geralmente é muito carboidrato. Porque todos eles vão ser carboidrato no final das contas. Então não adiantou essa variação toda, porque essa variação toda faz seu prato se encher de carboidrato da mesma forma. Tá certo? Deixa eu ver o ponto que eu parei aqui, pronto. Os 4 grupos de alimentos eram leite, carne, frutas e hortaliças, cereais e leguminosas. Os norte-americanos eram encorajados a comer alguns alimentos de cada grupo todos os dias. A USDA, sempre viveu um conflito de interesses, pois sua missão principal é promover a produção agropecuária norte-americana e, consequentemente, o órgão sofre a forte influência desses setores. De todo modo, sua mensagem estava mudando. Em vez de procurar garantir que as pessoas ingerissem porções suficientes de alimentos nutritivos, agora queria restringir esse consumo, e o paradoxo era que a maioria dos casos eram os mesmos alimentos que estavam em jogo. Carne, manteiga, ovos e leite integral sempre haviam sido associados à prosperidade, mas de repente deixaram de ser saudáveis e se tornaram perigosos.
Na década de 1970, os norte-americanos estavam questionando as normas convencionais. Defensores do interesse público revelaram tristes verdades sobre bens de consumo, cigarros, de cigarros a pesticidas, há muitos considerados seguros. Nesse contexto de ceticismo, o questionamento de alimentos básicos como a carne, o leite e os ovos parecia compreensível. O conselho de abandonar esses alimentos adicionais chegou no momento em que os cidadãos estavam questionando crenças antes consideradas sacrossantas. Isso explica em parte porque o Dietary Guidelines encontrou um público receptivo quando recomendaram que esses alimentos fossem substituídos por mais hortaliças, frutas e cereais e leguminosas. No rastro do Dietary Guidelines, a dieta de baixo teor de gordura e colesterol se disseminou imensamente na década de 80. Extrapolou seu público original, que eram os homens de meia idade com alto risco de infarto, e foi adotado por todos os norte-americanos, inclusive as mulheres e crianças. Tornou-se a dieta de todo um país, prescrevendo índices rígidos de colesterol. As novas diretrizes do NCEP não só eram dirigidas a um número maior de pessoas, como também tiveram seu alcance alimentar aumentado. O regime proposto já não exigia apenas o corte de gordura saturada e do colesterol, mas de toda a gordura. Você vê o nível de absurdo que os caras chegavam. A justificativa se baseava na lógica simples e poderosamente intuitiva de que, como disse Jerry Stanley em 1972, a gordura é excessivamente calórica, de modo que a obesidade se desenvolve. Esse pressuposto, aparentemente óbvio, que no entanto nunca foi provado, era o que a gordura engorda. Mais uma vez, a homonimia infeliz. Quer dizer, a ideia era o seguinte: já que a gordura ela tem muito mais calorias do que o açúcar, pressupõe-se que a gordura engorda muito mais do que o açúcar. Isso é um erro, uma falha grave. Coisa que em 1990 o Dr. Atkins já tinha meio que se questionado sobre, né, e tentado derrubar esse mito. Infelizmente o Dr. Atkins ele morreu em 2003, aonde, né, aqui vai falar sobre o Dr. Atkins. Isso que eu estou falando não está aqui nesse livro, está no livro do Dr. Atkins. Ele já vinha se questionando se essa diretriz de medir calorias era correta ou não. Ele viu falhas, só que ele não conseguia ainda explicar. Incrivelmente, a explicação para o que o Dr. Atkins já desconfiava em 1990 veio em 2006, se eu não me engano, com o livro do Gary Taubes. Livro do Gary Taubes esse, que não é esse livro, tá? Açúcar Culpado é Inocente, foi o livro que eu fiz a série sobre o câncer, tá certo? Tá aí a playlist. O livro mais importante é que esse livro aqui é de 2014, do Gary Taubes. O livro mais importante do Gary Taubes é o Bad Calories, Good Calories, que infelizmente não foi traduzido para o português ainda. Estou esperando esse presente. Mas eu conheço parte do livro porque, como eu acompanho o conteúdo do Dr. José Carlos Souto, o blog Low Carb Paleo, tá certo? Maior blog de alimentação do mundo. E não é por volume, não, é por qualidade, densidade de material que tem ali naquele blog, tá? Recomendo bastante. Se prepare porque a leitura é extensa e sempre é um estudo ligado ao outro. O Gary Taubes ele já tinha feito uma pesquisa e ele chega à seguinte conclusão, que calorias não são simplesmente calorias. Não adianta você pegar X calorias, um exemplo, porque se você basear assim, 200 calorias de açúcar e 200 calorias de carne, é 200 calorias, correto? A questão aí é como é que o corpo vai se comportar mediante a isso. Esse é o ponto que não foi levado em consideração aqui. O que foi levado em consideração aqui? Gordura tem mais calorias, portanto gordura engorda mais. Não é assim que funciona. A densidade nutricional dos alimentos é o que conta. 200 calorias de açúcar é puro açúcar, é pura glicose na sua corrente sanguínea. 200 calorias de carne não é só caloria, vai virar outra coisa aí. Vai virar aminoácidos, vitaminas, minerais, ácidos graxos, corpos cetônicos e por aí vai. Então, por isso que, mesmo que você mantenha uma alimentação densamente, altamente calórica, mas que tenha uma densidade alta de nutrientes, é o ideal. Porque essa caloria é tipo, vocês querem saber como é medida a caloria dos alimentos? Então,
eu pego um punhado de açúcar, que vai dar umas 200 gramas, jogo no fogo. O calor que aquilo gerar em uma fornalha específica, tá? Que é chamado de calorímetro. A temperatura que aquilo der na hora do contato é o que vai dar a caloria. Entendeu? No seu ponto máximo de temperatura. É assim que é medir caloria, gente. É ridículo. É ridículo. O nosso corpo não é uma fornalha. O nosso corpo interpreta as coisas de forma diferente. Como nutrientes. Processamento de nutrientes e não de calor. Então é assim que eles medem. Então, tipo, não tem como você comparar 200 calorias de açúcar com 200 calorias de carne. Entendeu? Não tem como. O que você tem que comparar é qual a densidade nutricional de 200 calorias de carne e 200 calorias de açúcar. Porque até a gramatura vai dar diferente nesse caso aí, tá? 200 gramas de carne vai dar em uma quantidade diferente de 200 calorias de açúcar, entendeu? Então, a própria medição de calorias tanto que usar isso hoje em dia é ridículo. Tanto que pessoas que fazem aquelas dietas de restrição calórica voltam a engordar. Por quê? Porque o corpo não leva em consideração a caloria dos alimentos. O corpo vai levar em consideração a quantidade de nutrientes. Quando o corpo vê que está perdendo nutriente, ele vai passar a poupar mais. Ele vai passar a armazenar mais. Mesmo que você coma menos, ele armazena mais. Você vai ter perda de energia justamente, seu corpo vai fazer você ter um déficit energético para não gastar tanto, certo? E aí você volta a engordar mesmo tendo a restrição calórica severa, tá? O corpo não é burro, gente. O corpo sabe exatamente o que está fazendo, tá certo? Vamos lá, voltar do ponto de onde a gente parou a leitura. Beleza. Vamos lá. Tornou-se a dieta, né, voltar um pouco antes, só para a gente não se perder. Tornou-se a dieta de todo um país, prescrevendo índices rígidos de colesterol. As novas diretrizes do INCP não só eram dirigidas a um número maior de pessoas, como também tiveram seu alcance alimentar aumentado. O regime proposto já não exigia apenas o corte de gordura saturada e do colesterol, mas de toda a gordura. A justificativa se baseava na lógica simples e poderosa intuitiva que, como disse Jerry Stanley, em 1972 a gordura é excessivamente calórica, de modo que a obesidade se desenvolve. Esse pressuposto, aparentemente óbvio, que no entanto nunca foi provado, era o que a gordura engorda, mais uma vez a homonimia infeliz, certo? Parece-me que a gordura tem 4 vezes mais calorias do que o açúcar. E eles se baseiam nisso, não na densidade nutricional do alimento. Essa ideia da causa da obesidade sempre esteve oculta por trás dos debates sobre a hipótese dieta-coração. Mas só em 1970 foi inserido numa recomendação dietética formal quando o Instituto do Coração, sempre a primeira a sugerir o corte de gorduras, publicou uma diretriz que estabelecia para as gorduras um limite de 35% no total de calorias ingeridas. Apenas 2 anos antes disso, o Comitê da Associação do Coração alertava contra a redução do consumo de gordura, pois temia que essa redução levasse a um aumento na ingestão de carboidratos. Quer dizer, né? Olha isso, eles recomendaram. Só que depois de 2 anos eles já perceberam o prejuízo para a saúde que era isso. 2 anos depois eles já estavam lá alertando, né? Porque, tipo, é óbvio, cara, se você parar de comer proteína e gordura e lipídios, você vai ter que comer mais carboidrato. Porque, tipo, você vai ter que substituir, correto? E o contrário acontece. Se você para de comer carboidrato, você vai passar a ingerir mais proteína. Só que é bom, é legal. O comitê estava especialmente preocupado com os carboidratos refinados e opinou contra o uso excessivo de açúcar na forma de balas, refrigerantes e outros doces. Aí você para disso e vai consumir mais trigo, tá? Que é, assim, proporcionalmente pior. No entanto, a liderança do Comitê de Nutrição da Associação do Coração mudou antes de serem publicadas as diretrizes de 1970. Agora, sob o comando do influente Jerry Stanley, esse alerta desapareceu.
E esse cara aqui, o Stanley, ele é o cara principal por trás da dieta coração, que é esse alto consumo de carboidrato que os americanos foram submetidos. Esse cara, ele é responsável pela morte de muita gente e o aumento das patologias aí no Oriente, no Ocidente. E até 1995, ou seja, durante 25 anos, os folhetos da Associação do Coração diziam aos norte-americanos que para controlar a ingestão de gordura, o melhor era aumentar o consumo de carboidratos refinados. De acordo com uma publicação da Associação do Coração de 1995, o correto seria escolher lanches de outros grupos alimentares, como bolachas e biscoitos de baixo teor de gordura, pretzels sem sal, balas duras, balas de goma, açúcar, xaropes, mel, geleia, gelatina, marmelada. Em resumo, a Associação do Coração aconselhava que, para evitar as gorduras, as pessoas comessem açúcar. E olha o resultado da população americana hoje, né? Olha o resultado que a população brasileira já está sendo submetida. Já de 10 anos, 15 anos para cá, o sobrepeso tem tomado conta da nossa população. Por quê? Porque a gente aprende muito a comer com os americanos. É engraçado que tudo de ruim que tem lá, a gente aprende aqui. Mais tarde, muitos nutricionistas lamentaram o chamado efeito Snackwell, referindo-se ao fato de que as pessoas que buscavam cuidar da saúde mediante a redução da ingestão de gordura passaram, em vez disso, a consumir quantidades gigantescas de bolacha com baixo teor de gordura ou mesmo sem gordura, mas cheias de carboidratos refinados. Repetindo uma opinião já muito difundida, Stanley me disse: não poderíamos ter previsto que isso aconteceria. Tá, Stanley, como não, cara? Como não? Eram as indústrias alimentícias que fabricavam esses produtos com alta concentração de calorias na forma de carboidratos. Desculpa. Era a indústria que fabricava esses produtos com alta concentração de calorias na forma de carboidratos. Porque carboidrato é hipercalórico. Apesar de eu não levar em consideração, mas a questão é que, um exemplo, o que Gary Taubes vai explicar. Porque o problema é o seguinte, não é a alta caloria de um alimento. O problema é se esse alimento é altamente calórico, porém baixo em nutrientes. E esse é o problema. Além de os carboidratos também ter uma quantidade alta de calorias, eles não têm nutrientes nenhum. Eles são, nutricionalmente falando, baixos em nutrientes, né? A densidade de nutrientes nos carboidratos são baixíssimos. Esse é o problema. Não importa se a gordura ou a proteína, eles contêm calorias altas. O ponto principal é que eles, do ponto de vista nutricional, eles são bem densos, têm bastante nutrientes. Isso é o mais importante. No entanto, a própria Associação do Coração havia encaminhado aos norte-americanos e o setor alimentício rumo a essa solução. A partir da década de 90, a Associação do Coração chegou inclusive a lucrar com a venda de carboidratos refinados, cobrando uma fortuna pelo privilégio de estampar nas embalagens de um produto o selo Heart, né, saudável para o coração. Esse selo acabou adornando produtos duvidosos como os sucrilhos, o preparado matinal Fruit Marshmallow, Crispies e as tortinhas Pop Tarts com baixo teor de gordura. Todos da Kellogg's, né? Kellogg's, quem não sabe, eu não sei se eu já fiz um vídeo, já falei sobre Kellogg's em algum assunto aí sobre açúcar. Kellogg's é uma empresa aí de um grande líder adventista da época, né? Da igreja adventista. Eles muito que gostam de propagar o veganismo, né? Que é um veneno, tá? E é diabólico esse tipo de alimentação, vamos dizer logo assim, porque não tem nenhum compromisso com a saúde humana, né? E a não ser com questões religiosas. Kellogg's chegou a dizer que a recomendar que o consumo de carne vermelha aumentava a vontade de a pessoa se masturbar e que cortar carne vermelha evitaria a masturbação. Olha o nível dos caras. No fim, a Associação do Coração cedeu às críticas e retirou seu selo desses produtos, que flagrantemente não eram recomendáveis. Mesmo assim, em 2012, o selo ainda figurava nas caixas dos preparados matinais Rodney. Honey, Nut, Cheerios e Quaker Life. Quaker, aqui no Brasil, eles têm massa de trigo e fermento, né?
cereal Maple e Brown Sugar, que apesar dos nomes aparentemente saudáveis, continham ainda mais açúcar e carboidratos que os sucrilhos. Dado o papel da Associação do Coração na promoção de alimentos com alto teor de açúcares, o ato de jogar no setor alimentício a culpa pela substituição da gordura pelos carboidratos cheira a falta de sinceridade. É fato que a ênfase da Associação do Coração na redução total de gorduras deparou com algumas críticas oficiais na época, com o efeito Donald Fredrickson, uma autoridade de primeiro escalão, né, e que depois chegou a diretor desse órgão, escreveu um artigo questionando as diretrizes da Associação do Coração. Será que sabemos o suficiente para aconselhar todas as pessoas a ingerir uma dieta na qual mais da metade das calorias serão proporcionadas por carboidratos? Com certa condescendência, Fredrickson escreveu que o relatório da Associação do Coração era digno de pena. Sobre alguns aspectos, referia-se à ausência de confirmação científica em favor da dieta de baixo teor de gordura. É importante lembrarmos que em 1970, quando a Associação do Coração começou a dizer aos norte-americanos que cortassem a gordura em geral, esse regime ainda não havia sido objeto de estudos clínicos. Todos os primeiros estudos, os mais famosos, haviam girado em torno da dieta de baixo teor de colesterol, também chamada dieta prudente, com muitos óleos vegetais e pouca gordura saturada. Mas, no que se refere à redução de gorduras totais, como a Associação do Coração, então começaram a preconizar, os dados eram inexistentes. Na verdade, os indícios de que davam embasamento à dieta de baixo teor de gordura vinham de dois estudos bem pequenos, um húngaro e outro inglês, nos quais ingestão de gordura sofreram uma redução severa, para um patamar pouco realista de 45 gramas no dia, na tentativa de verificar se essa dieta poderia reduzir as cardiopatias. E os dois estudos tiveram resultados contraditórios. Não haviam sido realizados nenhum estudo clínico com o objeto de testar o limite de 35% de gorduras que já estava sendo recomendado. Quer dizer, os caras recomendaram algo que nem sequer eles estudaram, nem sequer eles checaram se isso de fato ia funcionar ou não. E hoje a gente sabe que a maioria das vitaminas e dos minerais são lipossolúveis. Na ausência de gordura, esses nutrientes não são metabolizados, causando assim deficiência. E é por isso que você vê no Brasil o crescente número de pessoas que têm leucemia, que têm deficiência de vitamina B12, vitamina B, vitamina D. Por quê? Porque as pessoas já não consumem uma quantidade adequada de gordura. E não tem como você fazer uma absorção correta desses nutrientes se você não tem gordura o suficiente sendo ingerido. Não. O corpo não vai pegar a gordura que está armazenada e fazer o processo. Você precisa ingerir junto com a gordura esses nutrientes. E por isso que a carne se torna um alimento completo. Porque nela já tem um percentual de gordura adequado para você fazer a ingestão dos nutrientes. Então não adianta se entupir de fruta, porque fruta tem vitamina, se você não faz o consumo de proteína animal. A ausência de provas, no entanto, não impediu a Associação do Coração de publicar suas diretrizes sobre o baixo consumo de gordura. E depois dessa organização, deu um passo além. Clamou pela reforma total do sistema de produção de alimentos no país, o desenvolvimento de novas raças de gado mais magras, laticínios e produtos de confeitaria com baixo teor de gordura, a promoção da margarina, a virtual eliminação das gemas de ovos e a mudança nas merendas escolares, nos vales alimentação, distribuídos pelo governo e nas refeições servidas tanto nas Forças Armadas quanto nos lares de veteranos. Como sabemos, a maior parte dessas modificações acabou acontecendo. Não só os programas alimentares do governo passaram a privilegiar produtos com baixo teor de gordura, como também praticamente todas as indústrias alimentícias do país reformularam seus produtos, desde os peitos de frango sem pele da Tyson's até o sem número de sopas, iogurtes, bolachas e patês com baixo teor de gordura. Qualquer que seja o alimento, ele existe em versão magra. Em alguns casos já não é possível comprar a versão integral de um produto alimentar. As principais fábricas norte-americanas de iogurte, por exemplo, até hoje só vendem iogurtes desnatados ou semi-desnatados. Em 2013, os únicos iogurtes integrais no mercado norte-americano eram importados da Grécia. Em meados da década de 1990 e no auge da febre dos consumidores
para se livrar de toda a gordura alimentar, um quarto de todos os novos produtos alimentares lançados no mercado levavam um rótulo de baixo teor de gordura. Né? O governo. Ao longo das décadas de 1980 e 90, revistas e jornais transbordavam de artigos sobre como cortar o consumo de gordura e viver feliz sem carne. Jane Broad, colunista da saúde do New York Times e a mais influente propagandista da dieta de baixo teor de gordura na imprensa, escreveu: se há um nutriente que tem tudo contra si, é a gordura. Em 1990, ela publicou um manifesto de 700 páginas, The Good Food Book, Living the High Carbohydrates Way, o livro da boa comida, o estilo de vida alto em carboidratos. Né? Olha o tipo de coisa irresponsável que esse pessoal recomenda. Notinha de rodapé. De 1990 para cá, a FDA, né, regulamentou o tipo de afirmação relacionada à saúde que pode constar nas embalagens dos alimentos. Além do baixo teor de gordura, rótulos como rico em fibras e com baixo teor de colesterol são regulamentados. Né? Se você tiver isso lá, pronto, seu produto vende, recebe o selo de qualidade. E por que eles tinham que botar rico em fibras ou rico em carboidratos saudáveis ao coração? Porque eles diminuíram a gordura dos alimentos, então eles precisavam substituir por algo. E os únicos substitutos que tinham eram fibras e carboidratos, que são péssimos para a alimentação. Né? Dan Ornish e a dieta semi-vegetariana. Né? Jim Ornish, no caso, né, Diana? Jim. Vamos lá. Na década de 80, a mania do baixo teor de gordura chegou ao auge nos Estados Unidos. A dieta estava evoluindo em direções ao objetivo gordura zero. Quem liderava a marcha nessa direção era o autodidata Nathan Prichkin, que, lutando com seus próprios índices de colesterol, encontrou como solução a dieta de baixo teor de gordura. Depois popularizou esse regime por meio de livros e do Centro de Longevidade de Prichkin, em San Diego. As inventivas de Prichkin contra a gordura se tornaram mais virulentas com o correr dos anos. E no começo da década de 80, ele havia eliminado quase toda a gordura de sua dieta. Ele gostava de chamar essa alimentação magra e vegana de plano alimentar original da humanidade. Que aqui entra, né, os caras falam, mas Adão e Eva não consumiam proteína, não consumiam carne, essa é a alimentação verdadeira. Gente, biblicamente falando, Adão e Eva nem necessidade de comer tinham, porque eles tinham um corpo glorificado, tá? É o primeiro mito aí a ser quebrado, é isso. Vamos lá. Prichkin preconizava que 80% das calorias diárias fossem ingeridas na forma de carboidratos, uma espécie de radicalização da dieta da Associação do Coração. Na década de 1970 e 1980, proliferaram os médicos especializados em dieta. Um dos médicos que estava do lado de Prichkin, mas que depois se tornou ainda mais poderoso, a ponto de ser considerado o dietista mais influente nos últimos 30 anos, foi o Jim Ornish. No outro extremo do espectro, na época, havia Robert Atkins, discutido no capítulo 10, né? Dr. Atkins aí. Possivelmente, então, vai ser o capítulo 10 que a gente vai depois abordar, porque com certeza vai falar muito sobre a proteína, né? Dr. Atkins. Só que o Dr. Atkins, diferente do Dr. Ornish, certo? Tem comprovação científica. E se você for em qualquer tribo aí isolada do mundo hoje, você vai ver como eles se alimentam. Predominantemente de proteína. E não tem nenhum tipo de doença. Né? É como eu faço, mas, como eu disse, é algo bem específico, então eu recomendo a low carb por causa disso. Tá? Ornish promove uma dieta semi-vegetariana desde a década de 80. Estão excluídas de sua dieta carne vermelha, fígado, manteiga, creme de leite e gemas de ovos. Todos esses alimentos se situam no que Ornish chama de grupo 5 e degrau mais baixo e completamente proibido de sua escada dietética. Acima dele estão os alimentos do grupo 4, entre os quais se inclui roscas e sonhos, produtos de confeitaria, fritos, bolos, bolachas e tortas. Se você realmente quer reverter sua doença cardíaca, Ornish aconselha a comer, sobretudo, frutas, hortaliças e cereais e leguminosas. No conjunto, quase 3
quartos das calorias devem ser proporcionadas por carboidratos. Para ele, as dietas de alto teor de gordura deixam as pessoas cansadas, deprimidas, letárgicas e impotentes. Ornish, eu provo que você está errado comigo mesmo, né? Vamos lá, vou ler uma nota de rodapé. Parte da literatura científica sobre a dieta do ser humano no período paleolítico reforça a ideia de que nossa dieta pré-histórica era composta basicamente de plantas, embora Loren Corden, autor do The Paleo Diet, né, que é um livro muito bom também, né, A Dieta Paleolítica, livro que inaugurou essa área de estudos, afirme que os primeiros seres humanos sempre e onde quer que fosse ecologicamente possível ingeriu 45 a 65% de suas calorias na forma de alimentos de origem animal. Essa dieta coincide com conclusões de Richard Wrangham, antropólogo de Harvard, para quem a evolução do Homo sapiens só se tornou possível quando os primeiros seres humanos passaram a comer predominantemente carne, uma vez que a carne, e especialmente as vísceras, né, que são as entranhas, ou como a gente chama aqui no Nordeste, buchada. Vamos lá? Como o fígado e o rim, são muito mais densas em matéria de nutrientes do que as plantas. Rogan afirma que o conhecimento de como cozinhar a carne foi crucial, uma vez que esse processo aumenta a biodisponibilidade de nutrientes para a ingestão. Já os chimpanzés, que vivem basicamente de plantas, têm de passar boa parte do dia comendo, a fim de obter nutrientes suficientes para sobreviverem. E é o dia todo mesmo. Você pode ver que os primatas ficam o dia todo comendo. Os ruminantes, como as vacas, os animais herbívoros, ficam o dia todo para obter nutrientes. Mas isso aí eles alegam, né, que é por causa do processo evolutivo. Eu, como um cristão, né, eu digo que Deus fez isso justamente por uma questão de equilíbrio. A vaca transforma aquilo que o nosso organismo, né, não consegue obter das plantas em nutrientes para nós. Aí a gente vai lá e come a carne exatamente por isso, né? Gente, Deus já fez os animais domésticos. Foi para quê? Para a gente consumir. O grande tamanho da boca do chimpanzé é um indício do volume de alimentos de origem vegetal que ele tem, que ele tem de ingerir, em comparação com a boca menor do ser humano, que segundo o Wrangham vivia de carne. Não, o Wrangham está certo, não pelo fato da evolução, que eu discordo totalmente, né? Mas porque realmente, nutricionalmente falando, a proteína é o alimento mais rico possível, principalmente a carne vermelha, certo? Continuando nossa leitura. No entanto, o fato é que as pessoas têm imensa dificuldade para aderir à dieta de Ornish, mesmo quando as refeições lhes são fornecidas em casa. A dieta de Ornish é aquela que ele acha que você tem que consumir até 70% de carboidratos, né? Isso foi constatado por Frank Sachs, professor da Escola de Saúde Pública de Harvard, quando conduziu um estudo sobre o programa de Ornish no começo da década de 90. Nós fizemos tudo o que podíamos, tínhamos uma equipe excelente, ele disse, mas os sujeitos da pesquisa não aguentavam perseverar na dieta. Ornish concorda que sua dieta pode ser trabalhosa, mas argumenta, na vida é difícil fazer muitas coisas que vale a pena fazer. É difícil comer carboidrato, doces, essas coisas? Eu acho que não, cara, é porque realmente adoece as pessoas. É difícil fazer exercício todos os dias. Quer dizer, é assim, ó. Eles recomendam você comer lixo, comer merda, e depois querem forçar você a ficar igual um rato numa esteira, né? Pra minimizar o impacto negativo que essas alimentações causam. Mas não creio que muitos diriam isso, que isso não vale a pena. É difícil largar de fumar, é difícil criar os filhos. Eles são sempre assim, né, cara? Usam uns exemplos que não tem nada a ver. Né? Se você reclamar que é difícil comer a minha dieta rica em carboidrato, que é um lixo, então é também difícil criar filhos. Você vai deixar de criar filhos? Que tipo de lógica? Parece uns doutores que eu vejo por aí usando esse tipo de argumento idiota também. Né? Ornish, que se formou em medicina no Baylor College of Medicine, ficou famoso porque na década de 90 foi uma das primeiras pessoas a publicar dados que aparentemente demonstravam os benefícios de uma dieta de baixo teor de gordura. Os estudos de Ornish, então,
estão entre os mais citados em toda a história da ciência da nutrição. Ele alega que seu programa, que envolve não apenas a dieta, mas também exercícios aeróbicos, yoga e meditação, né, que aí enfia um monte de crendice, de misticismo pelo meio, é o único que já se demonstrou capaz de reverter a doença cardíaca. Por isso vale a pena examinar mais de perto os seus estudos. E aí vamos lá. Ele garantiu que os estudos dele, né, era o único capaz de diminuir as diabetes do coração. É isso que a gente, as doenças do coração e a baixa colesterol. É isso que a gente vai analisar, né? Deixa eu ver se eu vou para a nota. Quantos minutos? Já passou. Já passou. Deixa eu só ler uma nota de rodapé aqui, certo? Eu vou ler a nota de rodapé e depois a gente continua de onde a gente parou no próximo vídeo, tá? Vamos analisar os estudos de Ornish, ver se ele está em razão mesmo, que tirar a gordura e aumentar o carboidrato é bom. A gente aprovou que não é no livro do Gary Taubes, né? Mas como a gente está reestudando aqui e revendo os assuntos sobre colesterol, a gente tem que passar por alguns pontos novamente. Ornish começou com 28 pacientes no grupo experimental, mas um deles morreu quando excedeu em muito as recomendações de exercício físico na academia, não supervisionada. Olha, que eu falei sobre exercícios. Outro era um alcoólatra não diagnosticado que então abandonou o estudo e os demais permaneceram no programa, mas suas angiografias de atualização se perderam ou não puderam ser utilizadas por motivos técnicos. Ah, tá, os dados do estudo se perdeu, né? Então que prova se tem? Me cheira a fraude isso aí. 5 anos depois, com apenas 20 sujeitos de pesquisa ainda participando do programa, Ornish relatou em 2 artigos que os resultados eram favoráveis. As artérias dos pacientes experimentais haviam sofrido um alargamento de 3% desde o começo do experimento, ao passo que os 2 pacientes do grupo de controle haviam estreitado quase 12%. Imagens geradas por meio de tomografia computadorizada por emissão de positrões revelaram que o fluxo sanguíneo para o coração melhorara de 10 a 15% entre os pacientes que tinham feito a dieta de exercícios. No entanto, 2 membros do grupo experimental morreram, em comparação com apenas um do grupo de controle. Quer dizer, o grupo que era alvo do experimento, tá? O grupo alvo do experimento, certo? Que era o que receberam as recomendações, 2 pessoas do grupo morreram. Enquanto o grupo controle, que é aquele grupo que estava ali só sendo observado, morreu um, que comia de tudo. Não comia bem, mas comia de tudo. O grupo experimental era o grupo que só comia o que ele recomendava. E o grupo que só comia o que ele recomendava, aparentemente teve melhora, mas teve um maior índice de mortalidade. Não pode ter sido outra causa. Vou dar um exemplo para vocês. Você sabia que óleo vegetal diminui o colesterol? E é por isso que eles recomendam o óleo vegetal? Só que o óleo vegetal, além de diminuir o colesterol, causam diversos outros problemas, como o processo oxidativo, o aumento de ômega 6, o aumento de inflamação. E aí? Só porque abaixo o colesterol se tornou bom? Não se tornou bom, correto? Último ponto da nota de rodapé, que depois a gente continua no próximo vídeo. Ornish já havia testado sua dieta em estudos pilotos, pequenos e de curto prazo. No entanto, os cuidados e o tratamento dispensados ao grupo experimental eram tão mais intensos que os dedicados ao grupo de controle. Os sujeitos de pesquisa do grupo experimental moravam juntos num ambiente rural e suas refeições lhe eram fornecidas durante toda a duração do experimento, ao passo que os membros do grupo controle permaneciam em suas próprias casas e viviam uma rotina normal. Entendeu o que eu falei? O grupo, porque a pessoa pode confundir, grupo controle é aquele que está sendo controlado pelo estudo? Não. O grupo controle é o que está sendo observado. O grupo experimental, que é o grupo do Ornish, é o grupo que ele está fornecendo alimentação. E esse grupo teve uma piora no seu quadro de saúde. Agora, vai buscar esses estudos, se eles vão dar os estudos? Não vão dar, entendeu? Vamos lá. E suas opções eram beleza. Aí, ó, normal. Que o grupo de controle permaneciam em sua própria casa e viviam sua rotina normal. Que é quase certo que os resultados foram influenciados pelo efeito da intervenção. Ver nota 25, página 252. Ornish
Tá, beleza, 1983. Depois, Orrit realizou estudos maiores sobre seu programa e examinou os resultados no que se refere a sinais de doença cardíaca. Mas esses estudos foram feitos em grupos de controle, né? E não mais grupo de intervenção ou grupo, né, experimental. Por quê? Porque os experimentos que ele estava fazendo estavam mostrando o contrário, as pessoas estavam adoecendo. Então eles decidiram fazer grupo controle. Não, vamos só observar para ver o que é que acontece. E é outro tipo de estudo falho, né? Como é que você tem um grupo de estudo que tem 20 sujeitos até o final do estudo e você passa uma recomendação para milhões de pessoas? É, no mínimo, uma irresponsabilidade, um crime contra a saúde de uma população inteira. Correto? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Próximo vídeo a gente continua na parte 5, falando mais sobre esses estudos, tá certo? E vocês vão ver que esses estudos alimentares, infelizmente, não têm um critério rigoroso para ditar o que você deve comer ou não deve comer para a sua saúde, tá certo? Então continue se alimentando como seus antepassados se alimentavam. O bom e velho low carb. Low carb não é modinha, não é coisa nova. É exatamente como seus pais, seus avós, seus bisavós comiam. Bastante proteína, hortaliças e vegetais. Tá certo? Avisos, galera. Meu projeto continua de pé, tá certo? Quem quiser me dar essa força e ajudar, tá? Qualquer coisa, essa semana ainda eu vou atualizar, tá certo? Como é que tá o carrinho. Já foi finalizado 100%. O rapaz me deu o orçamento da pintura. Eu falei, ó, segura. Ele disse, não, vou fazer e depois a gente resolve. Beleza? Então, partir para a pintura, você sabe que é um pouco caro, né? Mas vamos lá. Outros avisos. Quando eu terminar essa série aqui sobre colesterol, eu não vou entrar diretamente na proteína, eu vou entrar em outros assuntos, tá? E aí talvez eu volte a falar. Bom, alguns assuntos específicos eu vou tratar em live, né? Vocês viram a última live que eu fiz no canal, então eu fiz um apanhado geral de um monte de assuntos que eu posso abordar no canal. Então eu vou preparar isso aí para vocês, conteúdos bíblicos sobre nacionalismo, alguma coisinha sobre política, não entrando diretamente na questão da política, mas explicando a atual conjuntura do Brasil. Também tecer críticas aí a esses cristãos, judeus messiânicos que ficam misturando essas questões, tá? A gente tem que fazer o combate pela verdade, tá certo? E eu vou fazer. Independente de quem gostar e não gostar, eu vou fazer o combate pela verdade, tá certo? Isso aqui é um compromisso meu. Independente se você gosta ou não, independente de você me ajudar ou não, porque eu sei que por causa de alguns assuntos que eu abordei aqui, eu perdi a aproximação de pessoas, eu perdi a ajuda de pessoas, eu perdi até parcerias, né? Mas eu não ligo, cara. Eu não ligo, eu tô aqui pela verdade. Se eu tiver que ter parcerias com alguém aqui e eu tiver que recomendar coisa ruim ou ter que calar minha boca sobre algo errado que eu estou vendo, desculpa, eu não preciso da bajulação de ninguém aqui nesse canal, tá certo? Esse canal aqui é exatamente para passar boas recomendações e combater aquilo que está errado. Então o que eu ver que tiver errado aí é minha obrigação, em primeiro lugar como cristão, depois como ser humano, combater as coisas erradas, tá certo? Tudo que eu falo aqui é baseado, não é minha opinião, tá? Se eu for falar de Bíblia, vai ser baseado na Bíblia. Se eu for falar de alimentação, vai ser baseado em estudos. Não vou dar minha opinião sobre planta mágica, planta com... Tá? Não adianta a planta ter um monte de nutrientes. Você tem que entender como funciona a bioquímica do corpo humano para você ver. Vai ser... Seu corpo foi adaptado a ingerir nutrientes vegetais? Não. Então, desculpa. Esse tipo de mentira também tem que ser combatido aí, tá certo? E por aí em diante. Então, agradeço. Cara, quero agradecer as pessoas que têm recomendado o canal, né? Quero agradecer ao J. Martins, do canal Sem Hipocrisia, um grande amigo, né, que me chamou para a live lá, a gente esclareceu os pontos da Flatcom. Quero agradecer ao Douglas, também, do canal Brasileiro de Aço, que fez uma citação lá, disse que acompanha meu canal. Cara, muito obrigado. Independente das diferenças, eu acho que a única nossa diferença aí seria no conteúdo terra plana, mas tem tempo que eu não falo e eu não pretendo voltar a falar, isso é um fato, tá certo? Posso ter participação em algum canal ou outro aí que eu ver que dá pra se associar de alguma forma, mas, né, já deu, tá aí,
né? O Martins vai continuar apresentando material, tem muito material no canal dele, tem algum material aqui, tem material em outros canais, tá certo? Quero agradecer aos novos inscritos que chegaram, eu sei que vocês chegaram. Dê uma passada na comunidade lá, tem muita coisa que eu já postei, né, sobre alimentação, sobre o meu projeto. Dê uma olhada nos vídeos, tá? Nas playlists que tem aqui no canal, vai ser muito interessante. Eu estou tentando dividir justamente para você focar ali, eu quero ver essa playlist aqui, você vê o conteúdo do canal, tá certo? E pronto. Se quiser saber sobre o meu projeto, pode me perguntar aí o porquê, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas basicamente assim, eu não quero estar dependente do YouTube, não quero estar dependente de vender algo, de curso ou nada. Eu tendo o meu negócio próprio aqui, cara, aqui o meu compromisso é falar a verdade. Não vou me vender porque, será que fulano vai me ajudar? Será que tipo o Patreon esse mês vai dar alguma coisa? Pô, que assunto clickbait novo eu tenho que trazer para manter meu AdSense em alta? Não quero isso aqui. Jamais. Jamais. Se eu quisesse que esse canal tivesse maior nesse sentido aí, estaria. Era só me associar e fazer a mesma coisa que esse pessoal faz. Certo? Então é isso aí, galera. Quero agradecer. Compartilhe esse vídeo. É a única forma que o canal tem de crescer, tá? E me ajude se possível, tá? Valeu, até o próximo vídeo. Tem outros agradecimentos aí. Eu quero agradecer também ao canal, né? Da Cláudia, tá certo? Nunca te contaram, mas eu te conto, né? Nunca te contaram TV. Ela sempre está lá recomendando meu material naquilo que a gente concorda. Nem tudo a gente concorda, correto? Mas naquilo que a gente concorda, beleza. Naquilo que não é um erro grave da minha parte, pode me chamar a atenção. Mas também não precisa desrecomendar tudo, porque tem coisas importantes aqui que eu sei que ajudam de fato aí as pessoas. Quero agradecer o pessoal do meu grupo também. Quero agradecer a última live que a gente fez aí ao Helder, né? Vou trazer mais live com ele. Helder do canal Bíblia de Verdade, né? Vou trazer mais sobre comunidade cristã, sobre a própria Bíblia. Ao Joey e ao Anderson vamos falar bastante de nacionalismo. A gente vai ter essa temática aqui com certeza, né? A gente não pode repostar vídeos no tema, mas a gente pode falar. E não se preocupe, não fuja a raia, gente. Eu não dependo disso. Não dependo desses que controlam as finanças mundiais, tá? Eu só dependo da minha saúde, de Deus me dar discernimento e sabedoria para me falar. E é isso que eu vou falar. Vamos tocar em assuntos bíblicos aí também, pode ter certeza. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.